Bom, dentro do nosso treinamento aí de trabalho em altura, a gente está se aproximando aí do final, né? Eu ainda não vou agradecer você, porque eu vou fazer isso no final, pela sua paciência, pela sua colaboração, por ter nos acompanhado até aqui. Mas eu queria comentar algumas dicas aí de segurança. Um dos artifícios mais usados para trabalho em altura são aí as estruturas metálicas, tá? Então, como dica, se você vai utilizar um andaime, antes de iniciar a tua subida, faz uma inspeção no andaime, uma inspeção visual. Você não precisa ser um técnico para reconhecer uma barra de andaime amassada, uma presilha de aprisionamento com parafuso solto, né? A base do andaime, onde ficam as tábuas ou as placas, né? Agora é bem comum as placas metálicas, com vãos, falta de rodapé, falta de escada de acesso. Se ele não possui escada de acesso, não suba, né? Jamais eu devo subir, mesmo usando o cinto de segurança, de forma com escaladas, fazendo escaladas, tá? Essa realização da inspeção visual é que vai garantir que você tenha acesso seguro ao andaime. Normalmente algumas empresas, né, usam uma plaquinha. Enquanto o andaime está em montagem, essa placa é na cor vermelha, indicando perigo e que essa estrutura ainda não está liberada para você. Quando ela fica pronta, ela fica verde a plaquinha, atrás tem um checklist com as condições de segurança que foi montado, né? E boa prática, coloca-se ali também o cálculo estrutural usado, ou seja, qual o peso que esse andaime vai resistir. Se precisar levar material de acesso, isso precisa ser feito através de uma bolsa, né? Jamais pelas mãos. Né? Isso vai tirar aí a concentração do trabalhador, né? E a sua capacidade de se manter ancorado, tá? Na escalada. Então use bolsas próprias, use caixas diferenciadas, né? E faça o acesso dessas ferramentas através aí de cordas, né? Próprias para isso. E assim você vai manter as duas mãos aí na escada, tá? Lembrando que a planta do pé acima da altura determinada pela empresa, pela NR35, 2 metros, mas eu posso ter um procedimento operacional mais restritivo. Né? Eu preciso estar ancorado através dos talabartes de deslocamento. Tá? Se a plataforma de trabalho não cobrir todo o nível, não possuir rodapé, tá? Você não deve se acessar, não deve fazer o acesso. Tá? Precisa pedir a correção desse andaime. A plataforma de trabalho, se ela tiver um arco aí de 1/60, né, do seu comprimento. Tá? Eu preciso entender o cálculo estrutural e também não colocar peso demais sobre essa estrutura. Andaime, uma estrutura metálica, tá? Ele precisa ser amarrado a partir dos 3 metros, tá? Então, ele tem que ter aí um sistema de estaiamento. Se não tiver amarrado a estrutura, né, a partir da terceira seção, basicamente aí 3 metros, eu devo me restringir à subida. Se tiver aí no momento, né, uma umidade relativa grande, se acabou de chover ou se está chovendo, né? No caso da chuva, do momento da chuva, tá? Além de todo o problema de umidade, eu ainda tenho um problema com raios numa estrutura metálica que é atrativo. Passou a chuva, eu não devo voltar de imediato. Eu preciso esperar a estrutura secar para proporcionar a devida condição de segurança para o trabalhador. Jamais subir por qualquer outra parte do andaime que não seja as escadas, tá? Mesmo que eu tiver com o cinto e o sistema aí de deslocamento, né, o talabarte duplo.
Se você estiver se sentindo fraco, né, debilitado, tá? Se tiver usado qualquer tipo aí de medicamento, né, onde eu coloquei drogas aí, entenda como medicamento, né, ou mesmo álcool, né, para realizar trabalho em altura, né, isso deve ser eliminado. Se o teu calçado de segurança não te oferecer mais a devida proteção, né, aqui é EPI, mas eu vou comentar nesse momento. O calçado de segurança ele deixa de ser um EPI quando você passar num piso e esse piso for relativamente escorregadio, tiver ali uma umidade, né, tiver molhado ou tiver uma poça d'água e ele não aderir ao piso, ele não travar no piso, ele deixou de ser um equipamento de segurança. Ainda que você engraxe ele toda semana, mantenha as condições de higiene, né, mas se ele não tiver aderência no piso e para andaime, isso é um agravante muito grande, né? Entre plataformas eu não devo saltar. Se eu tiver que me deslocar entre uma plataforma e outra, eu preciso fazer isso através da técnica de descida e escalada novamente. Se você vê qualquer componente danificado no andaime, não devo subir para realizar atividades aí que vão produzir calor, né, como solda, sem tomar as precauções necessárias aí para proteger o andaime. Eu preciso aí da liberação da área de segurança do trabalho, talvez através dos bombeiros, talvez através dos próprios técnicos, mas eu preciso de mais olhos observando, tá? Essa condição no momento. As grandes seguradoras aí, quando a gente fala em trabalho em altura, elas exigem uma inspeção visual no raio de 11 metros, né? Então eu preciso de mais pessoas me acompanhando nisso aí, nessa atividade antes que ela se inicie. Não modifique o andaime, somente as pessoas treinadas. Lembra que o andaime ele tem um projeto, tá, que foi feito por um engenheiro, ou pelo menos por um técnico, né, com cálculo estrutural. Então, quando você modifica, você tira toda a estabilidade do andaime. Tá? Então, jamais, em hipótese alguma, modifique o andaime. Acione a equipe de montagem e essa equipe vai trabalhar para realizar as adequações necessárias para a tua nova função, para a tua novo trabalho, né, para que isso aconteça com segurança. Jamais usar o andaime como alavanca aí para içamento de carga, né? A menos que ele tenha sido projetado e no cálculo estrutural exista essa condição favorável. Jamais tente estender a altura, né? Trabalhando aí sob pranchões, caixotes, latinha, escada em cima de andaime, nada disso. Tá? Se o andaime precisar de uma altura maior, a equipe que realizou a montagem é responsável por realizar essas adequações, né? Jamais nós como trabalhadores, né? Se eu vou cruzar de um andaime a outro, conforme está na parte inferior da nossa tela, eu preciso descer e subir no outro. A não ser que exista uma passarela construída pelo pessoal de montagem do andaime, ligando esses dois andaimes. Essa passarela ela vai ter piso fixo, ela vai ter rodapé, ela vai ter guarda-corpo e ela vai fazer parte do andaime. Nesse caso, sim. Do contrário, eu preciso descer e subir no outro, tá? Jamais sobrecarregar um andaime. Eu preciso conhecer o cálculo estrutural do andaime e aí eu preciso me colocar também ou colocar a minha equipe nesse peso que o andaime resiste, né? Então, equipamentos em cima de andaime devem levar em consideração o cálculo estrutural, tá? Ou insumos, como no caso aqui da parte inferior do vídeo, que está mostrando para a gente aí tijolos, né? Eu preciso levar em consideração o cálculo estrutural, quanto o andaime resiste, o peso do material que eu vou levar para sobre ele e incluir o meu peso nisso também e da minha equipe de trabalho, se tiver mais de uma pessoa. Excedendo aí as alturas, né, próximo à rede elétrica, sem ter tomado as devidas precauções. Toda atividade
em altura próxima à rede elétrica, é necessário o acompanhamento de um eletricista. Tá? Imagine que para cada 1 kV, ou seja, 1000 volts, eu tenho um raio de indução de 1 centímetro. Nas fábricas é comum que a gente tenha 13,8, ou seja, 13.800 volts, aonde eu vou ter um raio de indução próximo de cada cabo, né, ao redor de cada cabo, de pelo menos 13,8 centímetros. Qualquer parte metálica que se aproximar desse fio não tem necessidade de encostar no fio para virar um condutor. Né? E a gente está falando de andaime, de barras metálicas. Né? Então, toda atividade realizada próxima à rede elétrica, isso deve constar no procedimento operacional da empresa, precisa de um eletricista acompanhando, né? E sempre que possível e de preferência, a rede elétrica desenergizada, tá? Do contrário, eu preciso tomar precauções redobradas. Jamais utilizar o andaime como pontes, né? E sem colocação dos rodapés. É um risco para a própria equipe de trabalho e também, né, para as pessoas que transitam pela área. Imagina que você está trabalhando em altura, mas outras pessoas também precisam usar aquela região. Então eu tenho que fazer um sistema de isolamento, levando em consideração que se uma ferramenta cai, ela não vai ficar no lugar que ela caiu, ela vai quicar e pode atingir outras pessoas. Então eu preciso tomar bastante cuidado com isso, né? Identificar o isolamento é uma boa prática de segurança também, né? É raro hoje em dia a gente ver andaimes aí montados sobre sistema de rodas, mas a gente ainda encontra. Né? E esses andaimes rolantes, ele não deve ser movimentado com pessoas em cima. Né? Cuidado para movimentar, para trocar ele de ambientes. Normalmente, hoje usa-se uma plataforma elevatória, desculpa, própria para esse tipo de atividade. Tá? Jamais fazer o deslocamento desses andaimes através de veículos, empilhadeiras, carros, caminhonetes, qualquer que seja, sempre de forma manual. Jamais acumular ferramentas ou qualquer tipo de material sobre o andaime. Manter o ambiente de trabalho organizado é primordial para que eu tenha aí uma atividade segura. E assim a gente vai encerrando essa parte também, né? E estamos se aproximando aí do final. Vamos falar um pouquinho aí de condições de emergência, né? Um pouquinho de primeiros socorros, né? E você está muito próximo aí do final do nosso treinamento. A gente interage daqui a pouco no próximo módulo. Grande abraço.